Fala aí, galera, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pod Júlio. Aqui você pode falar o que você quiser. Bom, nem tudo, né, cara? Porque a gente tem que segurar, porque senão os caras vão lá, tesouram a gente, né? Faz umas coisas erradas. E pra dar um spoiler hoje, liberdade de expressão. Será que liberdade de expressão, ela vem grudada com o quê? Com interpretação. E também, um ponto ali que você tem que pensar que tudo que você fala pode repercutir de um jeito certo, de um jeito errado, da forma que você se expressa. Então, pode se expressar, mas toma cuidado, porque senão a galera tá tesourando forte. Se você tá atento, então roda a vinheta que nós vamos falar sobre esse assunto. E aí, estamos de volta sobre esse assunto muito polêmico, né? Porque a gente sabe que liberdade de expressão nem sempre é aquilo que a gente quer falar. Se eu pudesse falar tudo que eu pudesse, eu não estaria aqui entre os vivos. Estaria entre os caídos lá no chão. Porque, às vezes, não pode falar muita coisa. Mas pode falar aquilo que você deve falar com coerência. E também, pontuado ali com relação àquilo que você está falando com mais eficiência e permanência dentro do assunto. Quer dizer o seguinte, tem que estar catalogado, tem que estar justificado, ele tem que estar ponderado em algo que é sólido, se você vai falar de um assunto muito polêmico e dependendo do que você vai falar, possa ser que a repercussão seja ruim. E nesse caso do podcast do Flow, que flutuando, inclusive está convidado aqui para o Pod Júlio, para a gente dar aquela rodadinha aqui e tal, tomar qualquer coisa que tiver aqui, porque dá uma olhada aqui, ó. Pô, a gente tem café, tem água, tem suco, tem refrigerante, tem as mulheres que estão nos bastidores, as minhas mulheres, as mulheres nossas, é lógico. Ok? Então, tá convidado aí o Flowzinho e tal. E aí, nesse corte que a gente viu sobre um assunto muito polêmico, se você pode falar as coisas, né, do jeito que você deve falar. Pode ou não pode? Então, olha só, nesse corte que o Monark falou, cara, repercutiu de uma forma muito estranha. A galera foi lá, tesouraram, fez o rebu. E coitado do cara, porque às vezes a gente toma uns gole, eu não, né, mas a galera toma um golinho, e aí fica feliz, fica alegre, fala o que não deve e... né? Se... sabe? Então, entendeu? Então, roda aí pra gente assistir. Entendeu? Hitler é um filho da puta. Dito isso, vamos ao papo. Monark, desculpa se repetir algumas coisas que a gente falou lá no seu podcast, foi muito legal, mas é que aqui você sabe, é outra bolha, outro negócio. Claro. Mas o que eu queria deixar pro pessoal assim, cara, que eu fiquei muito preocupado contigo, muito preocupado nas primeiras horas, nos primeiros dias, e eu não consigo, por mais que você tenha me falado, eu não consigo me colocar no seu lugar do que você passou, cara. Eu queria que você desse pra gente, numa linha temporal, desde aquele podcast e à noite, o que aconteceu no dia seguinte, onde o mundo caiu na sua cabeça, relacionamento com a família, o que a família, os amigos, não sei o quê. Dar o contexto do que estava acontecendo e as horas e os dias seguintes. Como foi pra você? Bom, primeiro dia do apocalipse, eu acordei 11 horas da manhã, porque o papo tinha ido até 2 horas da manhã, eu acho que do dia Era dia você, anterior. O Kim e a Tabata, certo? Isso. E aí eu acordei com uma ligação. Me acordaram, na verdade. Falando assim, ó, você tem que ir no Flow, o mundo tá desabando, eu não tava entendendo nada. Aí eu fui lá e descobri o que tava acontecendo. Todo mundo lá dentro tava... Loucura total. Completamente desesperado, entendeu? Em pânico. Em pânico mesmo, assim. Quem que você encontrou primeiro lá? Você encontra o Igor, você fala antes? Ou você... O Igor tava no Rio de Janeiro, cara. Putz, é mesmo, eles estavam indo pra falar com o Zico. Isso, ele e o David Jones. Isso. Então, você acaba falando com quem lá? Tava todo mundo que... Tava o André, que é o CEO, tava o Bruno, que é o CFO. Tá. E tinha uma galera lá. Esperando pra fazer uma reunião pra saber o que... As medidas a ser tomadas? Isso, exato. E meio que a gente já tava, mano... Puta, não vai dar pra tancar... Essa foi muito grande, a gente vai ter que dar algo. A estratégia que eles tinham era dar um corpo pra salvar... Literalmente mesmo, não adianta só pedir desculpas, não adianta retratação. Não, primeiro a gente pediu desculpas, aí não ajudou. Então, mas isso... Piorou, inclusive. Isso fez parte da estratégia, fala, tipo, faz um vídeo... Sim, eles falam, tem que pedir desculpa e tal. Eu falei, cara,
vou pedir desculpa, né? Por mais que eu não tenha defendido nada abominável como Claro. estavam interpretando. Como tem gente falando até hoje, deixar claro que você não defendeu em nenhum Não. momento. Tá muito claro lá. É que você foi esticando o assunto, parecia que você tava defendendo. Você queria a liberdade de fazer qualquer coisa, até merda, entendeu? Até coisas absurdas, coisas, como fala... não é absurdo, é o limite, né? Na verdade, existe uma lei nos Estados Unidos que é a primeira. Isso, é isso que você tava falando. É a primeira emenda dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, né? O país talvez mais moderno que a gente tem, talvez o maior, mais avançado nas questões sociais, há discordância sobre isso. Mas eu gosto muito dessa lei. E o que essa lei diz? Que a liberdade de expressão é garantida, a liberdade de expressão e de associação, né? Então, por isso acontecer, existe uma dinâmica lá, assim como existe na Ucrânia. Também? Na Ucrânia existe o partido nazista. Exato. Não que isso seja legal. Não, é horrível. Não que e seja tal, bom. Mas a Constituição dos caras permite esse tipo de coisa. Permite e você estava esse tipo de citando coisa. esse exemplo. Eu tava citando esse exemplo, porque não que eu acho que seja legal que eles existam, mas porque é uma lei que protege a liberdade de expressão neste nível, ela é uma lei mais segura contra as tiranias do Estado, né? Porque Você não pode falar sobre modelo econômico daqui a pouco. Você não pode falar sobre eleições. na conversa com o Petri que eu tive lá no Monarch Talks, a gente conversou sobre vários exemplos de como a lei pode interferir na sua liberdade de expressão. A gente contou a história que você deve conhecer de um comediante. Carlin, eu sou ruim com o nome. George Carlin. George Carlin. Tinha umas palavras proibidas, né? Exato. O cara, ele, tipo, tinha umas leis lá que você não podia ser obsceno. Exato. Profano. Entendeu? Então, esses tipos de restrições à liberdade de expressão acabam matando a comédia, né? Por isso que eu acho importante você ter uma proteção ampla ao que se pode dizer, né? Então, em nenhum momento você queria... Não, eu acho que tem que ter aquele partido ou tem que ter aquele outro. Era só... Você estava discutindo a liberdade de expressão, mas depois a gente volta sobre... na minha visão de sociedade perfeita, a gente tem a liberdade de ter, mas ninguém nunca criou. Porque não existe essas pessoas idiotas no mundo. Entendi. Não vai ter alguém que vai querer uma coisa tão absurda e bizarra desse Exato. Entendi. Mas sem que isso seja imposto pela lei, tá ligado? Isso tem que se dar de um avanço da sociedade. É que aqui é crime, né? Aqui é crime. Isso que pegou, entendeu? É. Você estava citando o exemplo dos Estados Unidos. Sim. Mas depois a gente fala mais Mas sobre liberdade... o que é crime aqui é fazer apologia. Ah, entendi. É tipo, é você falar que acha certo a parada. Tá. Eu não estava falando que é certo a parada. Pelo contrário, Tanto que a gente você- estava discutindo como... Olha só, depois que ele contextualizou... Essa palavra é muito ruim de falar. Porra, vamos lá. Olha só, depois que ele contextualizou... acertei a palavra, porque essa palavra dá um trava-língua, você sabe disso. Você sabe que as coisas não eram exatamente como deveriam. Então, isso aconteceu do corte, ok? Então, cara, tá aí a dica pra vocês. Se você tome cuidado com o que você vai falar. Liberdade de expressão é uma coisa muito importante. Temos que falar, temos que ter a nossa opinião. Então, vou falar uma dica de diretor para host. Quando você for falar qualquer coisa, tu vai dizer o seguinte: na minha opinião, porque ninguém pode falar nada, e o cara pode ser o cara mais power do universo, ele não pode falar nada porque é a sua opinião, e opinião é pública. Então, nesse caso, você pode dizer assim: na minha opinião, todo mundo que se lasque, ok? Então, aí é a sua opinião e também, né, aí já sabe. Aí o cara vai lá e te tesoura. Para dizer que não tesoura, então aproveite, já dê um like aqui, porque aqui você pode dar o like, beleza? Fui e tá convidado a tomar uns negócios aqui com a gente. Convidado o Flow e a galera toda aí. Fui!